Amém. Graças a Deus, irmão. Como é bom ouvir uma criança orando, né? Chegamos na melhor parte da noite, onde nós iremos ouvir, não a minha voz, mas a voz do Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1ª Carta de Coríntios. 1ª Carta, segundo escreveu o Senhor, através de Paulo aos Coríntios. 1ª Carta de Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 10 até o 31. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 31. Vamos entender um pouquinho o que Paulo quis ensinar àquela igreja e vamos tentar entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, nos diz assim: Irmãos, suplico-lhes, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos, na minha versão está, em pensamento e propósito. Pode ser que em outra versão esteja um pouquinho diferente, mas o intuito é o mesmo. Unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sou de Paulo, enquanto outros afirmam, eu sou de Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Uma pergunta que Paulo faz, né? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para comunicar as boas novas, ou algumas versões, o Evangelho, né? E não com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Versículo 18. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, para mim e para você, que estamos sendo salvos, ou algumas versões que são salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Onde ficam os eruditos? E os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Olha o contraste, irmãos. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem. E os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, ditas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se glorie na presença de Deus. Se orgulhe, na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus, presta atenção, que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, ó Deus, Tu sabes, Deus, que o quanto nós estudamos, nós lemos para estar expondo a Tua palavra nessa noite, Deus. Mas eu quero ser apenas um instrumento, Pai, e que a palavra que saia da minha boca seja a palavra que o Senhor já escolheu para cada um de nós, e eu me incluo também, Deus. Por favor, Deus, capture a nossa atenção, a nossa mente, para que possamos entender e aprender mais de Ti, Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça nessa noite, Pai. Por favor, Deus, fale conosco mais uma vez. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu queria só pedir um favor para algum irmão pegar para mim uma água, porque está muito quente, a boca fica um pouco seca, né? Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje que eu escolhi foi Cristo, a sabedoria de Deus encarnada. E a grande ideia, dá mais um clique, irmão Iago, é a seguinte: quando colocamos nossa confiança na sabedoria humana, com certeza haverá divisão dentro das igrejas. Ou melhor, haverá incertezas. Eu mudei ali, mas não mudei aqui na minha folha. Haverá incertezas. Por isso, jamais devemos colocar nossa confiança em nós, pois a verdadeira sabedoria vem do alto, vem de Deus, manifestada na pessoa de Jesus Cristo para a nossa salvação. Obrigado, irmão. Amém, irmãos? Eu dividi essa passagem em 3 partes. Dá mais um clique, Iago. Primeira parte, vai do versículo 10 ao versículo 17. Eu dei o título como O Senhor Jesus não está dividido. Então, se Cristo não está dividido, por que tem muitos irmãos que estão dentro da igreja divididos? Essa é a pergunta, né? A segunda parte vai dos versículos 18 até o 25, que eu dei o título de A Verdadeira Sabedoria Vem da Cruz. Não vem de nós, vem da cruz. A terceira e última parte dessa passagem vai dos versículos 26 ao 31. E eu dei o título de Cristo se tornou a sabedoria de Deus. Bom, irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na realidade não é a primeira carta, é a segunda carta, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Paulo vai abordar alguns desafios do cotidiano, enfrentado pelos primeiros cristãos daquela comunidade, com aquelas pessoas tão diferentes uma das outras. Paulo vai nos oferecer conselhos baseados em suas convicções sobre a vida cristã, apresentando princípios atemporais, ou seja, princípios que serviam tanto para aquela época como para os dias de hoje. Esses princípios, irmãos, proporcionam, uma orientação muito valiosa para lidar com as situações semelhantes nos dias de hoje. A primeira carta explora a aplicação prática da fé cristã em um contexto muito complexo que aqueles irmãos viviam. Como era aquela cidade. Na realidade, essa não foi a primeira carta que Paulo vai escrever. Paulo escreveu uma outra carta, porém não se tem conhecimento de onde a outra carta foi parar. E a gente tem uma noção
em relação a isso, porque lá no capítulo 5, versículo 9, Paulo vai dizer aos coríntios: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então, a gente pode subentender através do capítulo 5, 9, que Paulo já havia escrito uma carta aos coríntios. Porém, aprove Deus que essa carta não chegasse aos coríntios, mas somente essa segunda, que para nós, né, para todos os estudiosos, chamam de a primeira carta de Paulo aos coríntios. Como muitas cidades gregas daquela época, Coríntios tinha uma acrópole, ou seja, era uma cidade que tinha uma parte mais alta, e ficava ali em torno de 600 metros de altura. O local era usado tanto para a defesa daquela cidade, como para a adoração ao Senhor. E o edifício mais proeminente daquela época, naquela cidade, infelizmente, era o templo da deusa do amor, a deusa chamada Afrodite. O templo dela é o que mais se destacava ali. Por aí os irmãos têm uma ideia de como aquela igreja, ou melhor, como aquela cidade era uma cidade que merecia, talvez, muito mais cartas, né? De tanto que Paulo tivesse que ensinar a eles. Um dos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando chegou até Paulo quando ele estava ainda em Éfeso, por intermédio da igreja de Corinto, através dos familiares, uma irmã chamada Chloe. Ela levou a ele essa informação de que na igreja de Corinto havia muita coisa que estava em desacordo com aquilo que Paulo havia ensinado para eles. Então, Paulo vai escrever essa carta como se trazendo uma resposta, uma solução de Deus para os problemas que aquela igreja estava enfrentando naquele momento. A igreja de Corinto, irmão, foi fundada muito provavelmente por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, conforme está lá em Atos 18, a partir do versículo 1. Como de costume, o ministério de Paulo teve início em uma sinagoga, onde ele contava com a ajuda dos irmãos de origem judaica, Priscila e Áquila. Após um período curto, Silas e Timóteo também se juntaram a eles, e Paulo começou a pregar com mais intensidade naquelas sinagogas. Quando a maioria dos judeus resistiu ao evangelho, ele saiu das sinagogas, mas antes disso, Crispo, que era o líder da sinagoga, e sua família, bem como muitos outros coríntios, se converteram ao Senhor. E isso prova o que Deus já queria fazer com aquela igreja, com aqueles irmãos. Após 1 ano e meio de ministério, um ministério relativamente rápido ali em Corinto, Paulo é levado a um tribunal romano, né, por alguns líderes judeus que não concordavam com o ensino dele. Porém, uma vez que as acusações eram estritamente religiosas e não eram civis, ou seja, Galho, que era o procônsul daquela época, indeferiu o caso, ou seja, absolveu Paulo das acusações que os judeus estavam fazendo ali com ele. Pouco tempo depois, Paulo levou Priscila e Áquila para Éfeso com ele, e de lá retornaram para Israel. Incapaz, irmãos, de se afastar totalmente da sua cultura, a igreja de Corinto era inteiramente dividida. Era dividida. Pode dar mais um clique, irmão Iago? Deixar na primeira parte. Obrigado. Por que isso, irmãos? Porque aquela igreja demonstrava ser uma igreja muito carnal e muito imoral também, né? E após Apolo ter ministrado algum tempo ali naquelas igrejas, em uma daquelas igrejas, um grupo de admiradores estabeleceu um pequeno círculo e já não se misturava mais com os irmãos das outras igrejas. Isso é muito triste, é muito ruim. E outro grupo afirmando ser fiel a Paulo, outro grupo ainda que se alegava ter uma aliança especial com Pedro, ou Cefas, em algumas versões. Houve ainda outro grupo que se dizia ser do grupo de Cristo. E os estudiosos vão dizer que essas pessoas que se diziam que eram pertencentes ao grupo de Cristo, talvez fossem os mais profanos, fossem os mais pecadores da igreja de Corinto. Olha que incrível, né? Embora a essência, irmão, dessa epístola seja corrigir um comportamento e não a doutrina, Paulo vai apresentar ensinos muito importantes sobre muitas doutrinas que estão diretamente ligadas
tanto ao pecado como à justiça. De um jeito ou de outro, um estilo de vida errado sempre vem através de crenças erradas. Então, quando a gente crê em algo errado, tem tudo para desencaminhar, tem tudo para não dar certo, tem tudo para aquelas pessoas que confiam em algo errado, algo que não é do Senhor, se afastar dos caminhos do Senhor. Por isso a importância da correção de Paulo, aqueles irmãos daquela época, por isso a importância de Deus estar nos corrigindo também hoje através da sua palavra. Isso é muito importante. A adoração correta é determinada por aspectos como o reconhecimento do caráter santo de Deus, a identidade espiritual da igreja, e também vai incluir a participação nossa como puros na ceia do Senhor. Paulo, nessa carta, ele vai lidar com a cruz, com a sabedoria divina, a sabedoria humana, a obra do Espírito na iluminação, na carnalidade, as recompensas eternas, a transformação da salvação, a santificação, casamento, divórcio, entre muitos outros assuntos. A carta, eu aconselho você a ler essa primeira carta de Coríntios, porque assim como Paulo fez com aqueles irmãos, e Deus, claro, através dele, tem muito também a ensinar para nós nos dias de hoje. Todos esses tópicos, irmãos, que eu acabei de falar, são verdades fundamentais para um comportamento santo diante do Senhor. Um teólogo americano chamado Peter Wagner vai dizer que a primeira carta de Coríntios tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. Estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea. É como se nós pegássemos um grande espelho e colocasse diante de nós mesmos. E nós estivéssemos olhando para aquele espelho, refletindo quem? A nós mesmos. Irmãos, do versículo 10 a 13, Paulo vai falar de 3 princípios dos séculos, 3 primeiros séculos de existência daquela igreja. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim à divisão entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. O que Paulo está falando, irmãos? Não adianta eu pensar aqui uma coisa e um outro irmão, outro líder pensar outra coisa. Não adianta o pastor Ezequiel chegar para mim e falar: irmão André, eu concordo, eu acho justo que a classe de batismo seja a partir dos 10, 11 anos de idade. E eu falar para ele: não, pastor, eu discordo, eu só acho ideal que os irmãos se batizem a partir dos 15 anos de idade. Tem que ter um mesmo pensamento, o mesmo propósito. Não adianta eu estar aqui falando uma coisa, o irmão está ali pensando em outra coisa. Não adianta uma irmã falar alguma coisa para mim e eu, como um dos líderes, não concordo. Não, a gente vai avaliar, a gente tem que ver. Porque a gente também é falho, irmãos. A gente também erra. Perfeito? Só Cristo. Mas ninguém. Amém? Porém, mesmo sendo casa, aquelas igrejas naquela época, irmãos, se reuniam numa casa de irmãos, digamos assim, mais abastados, de irmãos com uma condição financeira melhor. Porque muito provavelmente esses irmãos se reuniam na casa de irmãos que tinham casas grandes, para que coubessem mais pessoas. Tá? Então, eram casas de pessoas com um nível social um pouco mais alto do que a maioria dos crentes de Corinto. E mesmo sendo casas grandes, isso restringia o tamanho das congregações e obrigava aqueles cristãos a se reunirem em várias casas, em vários locais. E com o aumento desses irmãos se reunindo, era muito comum acontecerem muitas divisões. Porque quanto mais pessoas reunidas, muitas das vezes em locais diferentes, provavelmente muitos se relatavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, e por aí vai. É muito mais fácil haver uma discordância quando as pessoas não estão no mesmo local. É muito comum isso acontecer. Se isso acontece hoje em dia, imagina naquela época. E por isso, irmãos, um tipo de discurso antigo consistia em lamentar as divisões entre as pessoas e conclamá-las à unidade. Ou seja, os leitores de Paulo reconheceriam de imediato a natureza que ele estava trazendo de argumento
para aqueles irmãos. Então, Paulo, aqui nesses versículos, irmãos, ele vai enfatizar a unidade da doutrina na Assembleia local, e não uma unidade especialmente espiritual ou universal. A unidade da doutrina clara e completamente baseada nas Escrituras deve ser o fundamento de toda a igreja. Eu vou ler novamente. A unidade da doutrina clara e completamente baseada nas Escrituras deve ser o fundamento de toda a vida da igreja. Por isso que é muito falado hoje em dia, né, irmãos? Não basta apenas você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador e procurar uma igreja próxima à sua casa. Talvez de princípio você pode até ir, deve até ir. Mas o que cabe a nós é orarmos ao Senhor e buscá-lo para saber se verdadeiramente aquela igreja está sendo proclamada a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, tem muitas igrejas hoje pregando um monte de coisa, menos a palavra do Senhor. E eu louvo ao Senhor pela Ibacem. Vou falar da nossa igreja que eu conheço mais. Nós temos visto e ouvido aqui a palavra de Deus sendo pregada. Não estou falando isso porque eu estou aqui, não. Principalmente para os outros irmãos que vêm aqui. Pastor Ezequias, irmã Regina, Helder, Nilton. Temos ouvido verdadeiramente a palavra do Senhor. Porque só ela é que vai nos direcionar ao caminho estreito. Caminho que nós devemos seguir. Tanto o fraco comprometimento com a doutrina como o comprometimento com a sua falta de unidade enfraquecem seriamente a igreja e destrói a verdadeira unidade. Logo em seguida, Paulo vai falar, estejam juntos. A ideia básica de juntar novamente algo que precisava de um conserto. É como se Paulo estivesse dizendo, teve um vaso quebrado, vamos consertar esse vaso. Teve um pano que foi rasgado, vamos costurar esse pano. Vamos refazer, vamos reunir, vamos unir de novo. Reunir é unir novamente. Vamos apagar aquilo que foi de errado. Vamos apagar aquilo que está separando vocês um do outro. Vamos reunir. Vou falar aqui um pequeno testemunho. Aconteceu algo por 2 vezes com um irmão aqui na igreja, onde ele fez um comentário e eu não gostei. Eu fiquei com aquilo remoendo dentro de mim, irmãos. Falei, esse irmão falou isso. Poxa, esse irmão falou isso. Eu não esperava isso dele. E aí eu falei, não, eu tenho que falar com ele. Isso não está legal, isso não está certo. Eu tenho que conversar com esse irmão. Isso não pode ficar assim, não pode ficar, né? Eu falei com ele, poxa, irmão, desculpa, eu não percebi o que eu falei. Às vezes eu falo coisas sem pensar e tal. Eu falei, não, irmão, que isso? Está desculpado e, graças a Deus, a gente está bem, está tranquilo, está, irmãos, não temos nada um com o outro. Mas acontece, irmãos, às vezes, numa brincadeira, às vezes alguém que tem mais intimidade, mais liberdade, você vai falar alguma coisa, às vezes que a pessoa não vai gostar, e às vezes você fala sem pensar, pode acontecer, infelizmente. Mas se acontecer, irmãos, vamos até aquela pessoa, vá até aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, né, e conversa e fala, para que as coisas sejam unidas novamente, para que as coisas sejam restabelecidas, para que aquele pequeno estresse ali se torne uma paz novamente. Amém? Então, irmãos, Paulo aqui, ele vai estar falando da rivalidade e a inimizade que percorriam a sociedade. Naquela época era muito comum ter essa rivalidade, tanto nos esportes, mas principalmente na política e na oratória. Ou seja, como se houvesse uma disputa ali de quem era o melhor pastor. Quem prega melhor, quem prega mais, quem prega assim, quem prega assado, né? Infelizmente isso acontecia muito. E na cultura urbana daquela antiguidade, da qual Corinto era um símbolo, era muito comum avaliar e comparar, principalmente, aqueles oradores, aqueles pregadores. E é por isso que Paulo diz no final do versículo 10, unidos em, no caso da minha versão, unidos em pensamento e propósito. Nós temos que seguir no mesmo caminho, no mesmo sentido, no mesmo propósito. A única fonte dessa palavra, dessa unidade, da unidade dos irmãos, é a palavra de Deus, que vai estabelecer o padrão de verdade no qual a autêntica unidade
vai se encontrar. A autêntica unidade, a unidade autêntica, a unidade perfeita, ela vai se encontrar na palavra de Deus. Ela vai se encontrar na busca pela unidade da igreja do Senhor. É a palavra de Deus que nos leva. Ela é a fonte para que nós vivamos em unidade. Depois que Paulo elogiou a igreja e falou de sua posição em Cristo, ele começa a tratar dos problemas da divisão que estava acontecendo ali, naquelas igrejas. Desde o início, a igreja lidou com tensões provocadas por aquelas divisões. Era muito comum aquilo. E estamos vivendo uma época, meus irmãos, muito triste, onde tantas igrejas se dividem atualmente. As pessoas não têm mais compromisso com a verdade, nem com a aliança de amor. Estamos vendo muitas igrejas divididas, inclusive, como está recentemente saindo na mídia, apesar de estar sendo filmado, acho que a gente pode comentar, né? Se não me engano, até um irmão e uma irmã estão brigando pelo poder de uma igreja muito grande aí. A impressão que nos dá, irmãos, é que o poder, o dinheiro, a fama, faz com que as pessoas se desviem daquele mesmo propósito. Onde, inclusive, irmãos de sangue estão brigando por causa de uma coisa tão pouca, e esquecendo o principal, que é levar a palavra do Senhor até os confins da terra. É muito triste, irmãos. E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente logo imagina, né? Será que a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira pelo menos, é uma carta que está defasada? É uma carta que já passou o prazo de validade? Não, né, irmãos? É uma carta muito atual aos dias de hoje. O teólogo David Pryor diz que é muito triste quando os irmãos insatisfeitos muitas vezes têm um pensamento ingênuo de que a igreja na região seria uma opção, que uma outra igreja na nossa região, por exemplo, aqui, seria uma outra opção, seria uma opção melhor, né? E então o que acontece? Dessa inquietação, quando aquele irmão está inquieto em uma igreja, o que vai acontecer? Vai acontecer um troca-troca de igrejas. Isso estava acontecendo naquela época. Será que isso acontece hoje em dia? O que vocês acham? É o que mais acontece, irmãos. Eu vou falar porque o próprio pastor Ezequias já falou aqui no púlpito, né? Já teve irmão que saiu daqui por causa de ar-condicionado, irmãos. Já teve irmão que falou para o pastor Ezequias que ia sair da Ibacem porque aqui não tem ar-condicionado. Como é que esses irmãos faziam naquela época? Será que Cristo só pregava nas sinagogas que tinham ar-condicionado? Irmãos, tem coisa que acontece que, desculpa, mas é só rindo para não chorar, né? A gente tem que rir para não chorar. Como foi falado aqui, se não me engano, pela irmã Regina na quinta-feira, é claro que a gente quer melhorias. É claro que a gente quer modernizar a nossa igreja. É claro que a gente quer melhorar o conforto da nossa igreja. Mas isso tem que ser no momento certo. Isso tem que ser aos poucos. Isso tem que ser com uma forma contínua. A exemplo do ar-condicionado, não adianta a gente colocar um ar-condicionado aqui e depois, como é que fica a conta de luz? Dobra, triplica, quadriplica? É complicado, irmãos. Isso é só um dos exemplos, né? Então, irmãos, infelizmente, tem muita gente hoje mudando de igreja por causa de qualquer coisa. Por causa de qualquer coisa. Outro professor e teólogo, William MacDonald, vai dizer que Paulo reprova firmemente o sectarismo. O que é isso? A intolerância que tinha lá em Corinto, mostrando para aquela igreja que ela estava procurando ganhar convertidos para ele ou para exaltar o seu próprio nome. Seu único propósito, na realidade, o único propósito que Paulo tinha com aquela igreja, ou com aquelas igrejas, era levar homens e mulheres a Cristo. E esse sempre deve ser, meu irmão, minha irmã, o meu e seu desejo. Levarmos a palavra para Cristo. Como eu falei no início aqui, aquela palavra que eu levei para aquela irmã, apesar de na época, talvez ela está um pouco desviada, não recordo ao certo, mas o que é importante é que ela hoje está na palavra do Senhor.
A palavra que o irmão João me deu, que eu lembrei de um ano e pouquinho atrás, essa é a palavra que a gente tem que falar para as pessoas. Nós temos que falar do amor de Cristo por elas. Temos que falar do amor dele. No versículo 13, Paulo vai fazer 3 perguntas retóricas. Acaso Cristo foi dividido? Será que Paulo, eu, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Paulo vai dizer que as divisões naquela igreja são absurdas, porque elas estão levando os crentes a pensar que Paulo está pregando um Cristo, Apolo está pregando outro Cristo, e Pedro, por sua vez, um outro Cristo ainda. Há somente um Salvador, meu irmão. Há somente um Salvador, minha irmã. Há somente um único Evangelho. Não tem 2 evangelhos, não tem 3 evangelhos. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa e semana que vem outro irmão e fala outra coisa. O Evangelho é um só, o Evangelho é único. A palavra de Deus é uma só. Hoje até existem versões um pouquinho diferentes de Bíblias, mas o sentido é um único. O foco é um único. A centralidade da Bíblia é única. É Jesus Cristo. É o Senhor como o nosso Salvador. Não existe outro Senhor, não existe outro Salvador. Não existe outro Evangelho. O Evangelho é um só. O Evangelho é um só. A igreja de Corinto começou a ser dividida internamente. Mas por quê? Porque em vez da igreja influenciar o mundo, olha que interessante, o mundo é que estava influenciando aquelas igrejas. Será que nós vemos hoje igrejas sendo influenciadas pelo mundo? Será que a gente vê, irmãos? Como foi falado de manhã, apesar que de manhã não estava sendo transmitido, agora está, né? Tem igreja, irmão, que bota uma prancha de surf em cima do púlpito. Tem igrejas que, pegar o gancho da irmã Regina de manhã, que estão lidando com a igreja do Senhor, com o templo do Senhor, como se fosse uma empresa. Né? Eu tenho que tratar bem aqui o irmão para que ele possa voltar. Se a palavra que eu for falar aqui, se eu perceber que vai atingir alguém, que vai machucar alguém, se eu falar o que a Bíblia fala que nós somos pecadores, poxa, eu posso estar contrariando alguém. Mas nós temos que falar, irmãos. Nós temos que falar aquilo que o Senhor quer falar. E não aquilo que eu e você queremos ouvir. Nós temos que falar o que a palavra de Deus fala. Não devemos deixar com que o mundo influencie a nossa igreja. Jamais. Jamais, irmãos. Assim como em Corinto, infelizmente, tem muitas igrejas hoje em dia que estão adorando alguns pastores, ao invés de adorar o pastor dos pastores. Assim como acontecia naquela época, onde uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Hoje em dia, irmãos, tem, entre aspas, crentes, que se um determinado pastor sair de uma igreja para outra, ele vai atrás. Ou seja, ele está seguindo o homem, ele está seguindo o pastor, ele não está seguindo a Cristo. Ele não está seguindo o pastor dos pastores. A gente entende, claro, que se o irmão mudar de emprego, às vezes tem que mudar de local, às vezes tem que mudar até de cidade, é muito comum. Isso deve ser feito. Nós temos que procurar uma igreja mais próxima da gente, ou aquela que fala a palavra do Senhor. Mas ficar mudando de igreja porque o irmão A, o irmão B, o pastor X, o pastor Y foi para outra igreja, jamais, irmãos. Jamais. Versículo 17. Paulo vai dizer, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. E não com palavras de sabedoria humana. Mas olha que interessante, irmão, na minha versão está assim, ó, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Olha que forte isso, né, irmãos? Para que a cruz de Cristo não perca o seu poder.
O judaísmo, irmãos, ele usava o batismo como um ato final de conversão para os gentios. O padrão foi seguido pelos cristãos primitivos, mas Paulo aqui se recusa a enfatizar esse ato em si. Sua ênfase na mensagem cuja a recepção, o batismo, simplesmente vai testificar. O batismo está testificando quem aquela pessoa pertence. Esse versículo, meu irmão, não significa que as pessoas não devam ser batizadas, pelo contrário, devem ser batizadas sim. E Deus não enviou Paulo para iniciar um culto privado apenas com pessoas que foram pessoalmente batizadas por ele. Mas Paulo teve o objetivo de levar o evangelho a todas as pessoas, e não somente aquelas que foram batizadas, principalmente pelos não batizados. Atos 26, 16 ao 18, é muito interessante. Olha o que o próprio Senhor Jesus vai falar para Paulo. Atos 26, do 16 ao 18. Agora, levanta-te, pois eu apareci para nomeá-lo, meu servo e minha testemunha. Conte o que viu, e que eu lhe mostrarei o futuro. Eu o levarei tanto para o seu povo, como para os gentios. Sim, eu o enviarei aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz. Cristo falando para Paulo, hein? E do poder de Satanás para o poder de Deus. Então receberão perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separada pela fé em mim. Ou seja, nós teremos o perdão dos nossos pecados através da nossa fé em Cristo. Não é através da nossa fé em Paulo, em Pedro, no irmão André, não. Nós teremos nosso perdão dos nossos pecados se nós tivermos fé em Jesus Cristo. Mais nada e em mais ninguém. Somente nele. Dando mais um clique, irmão Iago. A segunda parte, a verdadeira sabedoria vem da cruz. Versículos 18 a 25. A palavra de Deus nos diz assim, ó: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, uma outra versão, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Ou seja, Deus usou a loucura dessa nossa pregação para salvar os que creem. Olha que forte isso, irmãos. E eu, refletindo nesse versículo, eu tentei imaginar como seria se nós reconhecêssemos a Cristo através da sabedoria do irmão A ou do irmão B. Irmãos, seria uma depravação total. Porque se nós não temos poder para convencer ninguém, nós já somos falhos, nós já erramos. Imagina se nós tivéssemos poder para que uma pessoa reconhecesse Cristo. Imagina se não fosse o próprio Espírito Santo a convencer o irmão, convencer a irmã, convencer um jovem, convencer a criança, para que nós reconhecêssemos que Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. O que seria de nós? O judaísmo, irmãos, naquela época enfatizava a importância da sabedoria divina, que Deus havia revelado em sua palavra. A sabedoria era às vezes personificada, como a gente vai ver daqui a pouquinho no versículo 30. Devido ao respeito popular na Grécia pela filosofia e pela retórica, era provável que alguns membros mais instruídos da igreja tivessem interesse especial pela sabedoria de palavras, e não sabedoria da palavra. Pelo que parece, Paulo desconfiava desse tipo de retórica, bem como da filosofia mundana.
Então é provável que Apolo fosse mais habilidoso do que Paulo na forma da retórica. Muito provável. Então Paulo, embora subestime a importância da retórica, nessa sessão, dessa passagem, ele vai usar recursos retóricos para que seus críticos provavelmente identificariam na hora que seria Paulo quem estava falando. E entre eles ele vai usar uma antítese, onde ele faz 4 perguntas a respeito dele e da palavra do Senhor, aonde ele vai dizer, onde está, ou onde fica, em algumas versões. Versículo 20, ele vai fazer o seguinte, ó, diante disso, o que ele falou anteriormente, onde ficam os sábios? Onde ficam os eruditos? Onde ficam os argumentadores desta era? Ele mesmo faz uma pergunta retórica. A mensagem da cruz, aqui nós vemos no versículo 18, irmãos, vai fazer uma revelação total de Deus. Ou seja, ele vai falar que o Evangelho é completo em toda a sua essência. Ou seja, o Evangelho está centralizado na encarnação e na crucificação do Senhor Jesus. O plano divino, a sua provisão para a redenção dos pecadores, para a minha provisão, para a sua provisão, é o tema principal de toda a Escritura. A redenção dos pecadores é o tema principal de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Esse termo sendo salvos quer dizer que cada pessoa está em um processo ou de salvação ou de destruição. Olha o que Paulo vai falar em Romanos 13, 11. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Por que Paulo está dizendo isso? Que a nossa salvação está mais próxima do que estava antes. Você é a mesma pessoa que você era quando se tornou evangélico? Eu acho que não, né? Você faz as mesmas coisas hoje que você fazia há 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos atrás? Não. Eu me tornei evangélico, irmãos, com 20 e poucos anos, 29 anos. Hoje estou com 4,5 e pouquinho. Então, irmãos, o que eu fazia antes, eu não faço mais hoje, graças ao Senhor. Quantas coisas Deus tirou de mim e de você, tenho certeza absoluta disso. Como você era, como você é hoje. Olha um pouquinho para trás. Veja como o Espírito Santo de Deus vem te lapidando, vem me lapidando ao longo desses anos. Então, por isso que ele fala que estamos sendo salvos, né? Por isso eu concordo muito com essa minha versão, a NVT. Estamos sendo salvos pela palavra de Deus. Muito interessante isso. A resposta de uma pessoa à cruz de Cristo vai determinar qual será o processo dela. Para aquelas que rejeitam Cristo, elas estão no caminho da destruição. Mas para aqueles que o Evangelho, e para eles o Evangelho é loucura, mas para os que estão em Cristo Jesus, é sabedoria poderosa. O Evangelho é uma sabedoria que salva. Esse é o verdadeiro Evangelho, é aquele que salva. No versículo 19, irmãos, nós vamos ver uma citação lá de Isaías 29, 14, onde vai dizer, Isaías 29, 14, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um prodígio de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída. E o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Paulo novamente vai citar, Paulo utiliza Isaías 9,14 para enfatizar que a sabedoria humana será destruída. A sabedoria humana será destruída. A profecia de Isaías terá seu cumprimento final nos últimos dias.
Quando Cristo estabelecer seu reino, e toda a sabedoria humana desaparecerá da face da terra. Continuando, no versículo 20, novamente, ele vai perguntar, né? Onde está o sábio? Paulo, provavelmente, aqui ele vai citar Isaías 19, 12 agora, onde essa passagem é uma passagem que o profeta se refere aos homens sábios lá do Egito, que prometeram sabedoria, mas nunca a produziram. A sabedoria humana, meu irmão, minha irmã, sempre se prova inconstante e indigna de confiança. A sabedoria humana, ela é indigna da nossa confiança. Provérbios 14, 12, com certeza aqui o Helder sabe de cabeça. Nos diz assim, Provérbios 14, 12, há caminho que a homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quantas coisas, irmãos, muitos homens têm feito se dizendo sábios. O que está acontecendo com eles? Estão perecendo, estão morrendo. Paulo provavelmente, irmãos, tinha em mente os assírios, que enviavam escribas junto com os soldados para registrar os espólios da guerra. Deus fez questão de que eles não tivessem nada para registrar. Está lá em Isaías 33, 18. Dando continuidade, na comédia grega, olha que interessante, o herói grego fingia ser estúpido, mas demonstrava ser sábio no fim. Em contraposto a esse herói, havia o tolo. Se tem o herói, tem que ter o tolo, né? E o que o tolo fazia? Ele alegava ser sábio e desejava receber crédito pelo triunfo do sábio, mas ele era o quê? Rejeitado. E por que ele era rejeitado? Porque ele era um tolo. Deus sabiamente estabeleceu que os homens não poderiam conhecê-lo por meio da sabedoria humana. Acabei de falar, isso exaltaria o homem, razão pela qual Deus resolveu salvar os pecadores perdidos, eu e você, por meio de um nascido de uma virgem, crucificado e ressuscitado. Irmãos, se um homem conhecesse a Deus para a sabedoria humana, seria um fracasso. Na verdade, o sinal era uma pedra para aqueles que não creem, uma pedra de tropeço. Versículo 22 e 23, nós vamos ver que os judeus, que se diziam crentes, ainda não queriam sinais sobrenaturais. Não bastava só a palavra de Deus, eles queriam sinais, eles queriam ver, né? Eles queriam ver. Mas recusavam a aceitar o mais glorioso de todos os sinais sobrenaturais de Deus, aquele que forneceu a salvação por meio de um nascido, essa parte de ali, crucificado e ressuscitado. Assim como os filósofos atenienses, eles, no caso dos gentios, não eram sinceros, não queriam nenhum interesse na verdade divina. Na verdade, eles estavam interessados apenas em discutir as novidades. Ele queria apenas novidade. Atos 7, 21 vai dizer, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Tem pessoas, irmãos, que não confiam na Bíblia porque a Bíblia é um livro muito antigo para eles. Eles querem sempre ver novidade. Então, o que muitas igrejas, né, quase que eu falo empresas, por que muitas igrejas querem fazer algo diferente para atrair mais pessoas? Para ficar cheia. Eles querem a igreja cheia, independente do que seja falado ou pregado. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Isso não é o caminho correto, irmãos. Não é. Nunca foi. E nunca vai ser. Versículos 24 e 25. Vai dizer o seguinte, mas para os que foram chamados, nós, para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo, Jesus, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura, na minha Bíblia está até entre aspas, talvez na sua não esteja. Olha os contrastes que Paulo vai fazer agora. Pois a loucura de Deus
é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza, também entre aspas, de Deus, é mais forte que a força humana. Olha o tamanho do nosso Deus, irmãos. Olha como o nosso Deus é poderoso, como o nosso Deus é maravilhoso. Naquela época, meus irmãos, o poder divino costumava ser associado aos operadores de milagre. Na cultura coríntia, como na romana em geral, o poder social era muito valorizado. Muito valorizado. Então, Paulo vai usar expressões, né? O absurdo de Deus, a fraqueza de Deus, de modo irônico. O menor aspecto da sabedoria de Deus, olha que interessante, é infinitamente superior ao melhor da sabedoria humana. Vou repetir. O menor aspecto da sabedoria de Deus, vamos imaginar que a sabedoria de Deus é um grão de areia. Ela é infinitamente superior ao melhor da sabedoria humana. Isso é apenas para nós termos uma pequena ideia de como é a sabedoria de Deus e como é a sabedoria humana. Amém? Mais um clique, irmão, por favor. Terceira e última parte, irmãos. Versículos 26 ao 31. Cristo se tornou a sabedoria de Deus. Versículos 26 a 29, a gente vai ler. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês, olha que interessante, poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Você era rico quando foi chamado? Você era poderoso quando você foi chamado? Eu não, irmãos. Creio que a maioria de vocês também não. Olha que interessante. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Versículo 29. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Ninguém. As classes sociais romanas tinham como base o nascimento e não a fortuna. De todo modo, a maior parte dos cristãos de Corinto era originária das classes baixas da sociedade, que formava a maioria da sociedade antiga. A linguagem cuidadosa de Paulo aqui é: não foram chamados muitos. Ou seja, isso sugere que alguns, no entanto, eram de alta posição social. Por isso que eu falei anteriormente que eles tinham grandes casas. E, sem dúvida, eram donos de muitas casas e as igrejas onde se reuniam. A passagem aqui, irmãos, está se refletindo a Jeremias 9:23 e preparando os leitores para a citação explícita que Paulo fez de Jeremias 9:24, que diz assim, Jeremias 9:24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas sem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Deus desdenha, irmãos, da sabedoria humana, não apenas a desautorizando como um meio de conhecê-lo. Ninguém conhece a Deus pela sabedoria humana. Como também escolhe salvar os mais humildes, os mais indignos. Ele não chamou à salvação muitos daqueles que o mundo considera sábios, poderosos ou nobres. Não. A sabedoria humana é revelada aos tolos, aos fracos e comuns, ou seja, aqueles que não são considerados pela elite e que confiam em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Deus nitidamente recebeu todo o crédito, toda a glória por levar as pessoas tão humildes a conhecer a Ele e as verdades ternas do seu reino celestial. Nenhum pecador salvo pode vangloriar-se de ter alcançado a salvação através do seu intelecto,
através da sua sabedoria, através da sua força. Não. A salvação só veio por meio de Jesus Cristo. A salvação só vem por meio dele, por meio da graça que ele teve por mim e por você. Eu me lembrei aqui de Efésios, se não me engano, 2, 8 e 9, né? Porque vocês são salvos pela graça. E isso não vem pela graça mediante a fé. E isso não vem de vocês, não vem de homens, mas vem de Deus. Para que ninguém se glorie. Nossa salvação não vem de nós mesmos. Não vem de nenhum homem. A nossa salvação vem única e exclusivamente através do Senhor Jesus. Através do que Ele fez na cruz do Calvário. Versículo 30 e 31. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Você pode dizer, meu irmão, minha irmã, para você mesmo, você é livre do pecado, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo se deu, Cristo se entregou para nos libertar do pecado. Versículo 31, portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Tanto na literatura judaica quanto na grega, a sabedoria era às vezes personificada, como a gente leu aqui agora, né? Versículo 30, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus é personificada em Cristo Jesus. Cristo, como sabedoria divina, atua como justiça, santificação e redenção, convertendo a pessoa totalmente para Deus. A lei era vista tanto como sabedoria quanto como justiça. Paulo aqui está nos encorajando a gloriarmos em conhecer e entender cada vez mais ao Senhor, e não na sabedoria humana. Os que são escolhidos não apenas recebem a salvação pela sabedoria de Deus, mas também recebem graciosamente uma medida da sabedoria divina, assim como justiça imputada, santificação do pecado e redenção, para que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado. Acima de tudo, Deus seja glorificado. Quando as pessoas estão em Cristo Jesus, Deus as declara justas, santificadas e libertas. Essa obra de Cristo é uma expressão da sabedoria de Deus. Uma vez que a salvação é obra do poder soberano de Deus e de sua decisão de salvar o seu povo, não há absolutamente nenhum espaço para o orgulho humano. Amém? Por isso que o versículo 31 vai falar: quem orgulhar-se, orgulhe somente no Senhor, e não em orgulho humano. Algumas aplicações, irmãos, para que possamos sair daqui com essa palavra gravada em nossos corações. Primeira delas, nenhuma sabedoria humana é mais significativa que a sabedoria do alto. Nosso foco, nossa visão, nossa atenção, nossos pensamentos devem estar sempre voltados para o céu, para o Senhor Jesus, jamais em homens, pois Cristo é a nossa verdadeira sabedoria. Amém? Irmãos, a sociedade de Corinto estava misturada com as suas ideias, com seus líderes, com seus filósofos e pensadores. Quando as pessoas iam às praças, olha que interessante, ouviam um pensador ou filósofo, elas diziam: eu sou do partido de fulano de tal, do partido de fulano de tal, de ciclano. E essa influência mundana, infelizmente, tem entrado em muitas igrejas. Graças a Deus na nossa, nem ali a do Camorim também não, né, irmão? Não, pastor. Mas em muitas igrejas aí, infelizmente, já tem entrado. É muito triste, irmãos, quando o mundo invade uma igreja. É muito triste. Em Corinto, a igreja estava sendo seguida por um modelo mundano.
E que modelo era esse? Era o culto à personalidade. A igreja evangélica brasileira vive o pecado da tietagem. Pregadores e cantores são vistos e tratados como celebridades, como astros famosos, como atores que sobem num palco para dar um show. Infelizmente, essa, irmãos, atitude é um sinal evidente da imaturidade e da decadência espiritual de muitas pessoas que se dizem crentes. Devemos confiar somente em Cristo, pois nele há a verdade, a verdadeira sabedoria que Deus Pai concretizou. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, aqueles vídeos rápidos, onde eu vinha falando os salários de alguns. Salário não, nem sei como é que se chama, é o cachê. Cachê de alguns cantores evangélicos. E aí uns começavam, não vou citar nomes aqui, é claro, em 20 mil, outros tinham cachê. É cachê, irmãos, não é salário mensal, não. Uns de 30 mil, uns de 40 mil, uns de 80 mil, e a cantora que mais ganhava 100 mil reais de cachê. A que ponto chegou? A que ponto chegou? 100 mil reais por uma apresentação de uma pessoa. Segunda aplicação, irmão Iago. Devemos sempre pensar no castigo que Cristo passou por causa dos nossos pecados. Ele se fez maldito aos olhos de Deus, morrendo na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, por amor a nós. Coloquemos em nossos corações a seguinte certeza: só Jesus Cristo merece toda a nossa adoração. Só Cristo, nenhum homem a mais. Nenhum pastor, nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhum cantor ou coisa parecida. Jamais. Naquela época, irmãos, os romanos consideravam a crucificação, olha que interessante, como uma morte apropriada para escravos. Os judeus também a viam como algo vergonhoso. Deuteronômio 21, 23 vai dizer o seguinte, a respeito de quem era morto numa cruz. Não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia. Pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Os salvadores normalmente eram deuses, com D minúsculo, reis, benfeitores ricos ou realizadores de milagres. Tanto a sociedade romana como a nossa nos dias de hoje colocam a sua salvação em torno do poder e da posição social. Infelizmente, né? O poder concentra-se no homem, chefe da família, nas famílias ricas, aristocráticas e assim por diante. Associar o poder a um homem crucificado era o cúmulo da desonra e da fraqueza. Portanto, fazia pouco ou quase nenhum sentido para os antigos, quanto para os modernos, que não estão em Cristo, acreditar que Ele, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Só Cristo é o único sinal verdadeiro e a única verdadeira sabedoria. Paulo pregava somente essa mensagem, porque apenas ela era e é capaz de salvar todo aquele que crer. Você tem crido, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus? Amém, né? Graças a Deus. Eu quero finalizar, irmãos, com um livro muito interessante que eu estou lendo. O livro chama-se A Cruz de Cristo, de John Stott. Para quem estuda aqui a palavra de Deus, sabe como que esse homem é usado por Deus. Apenas um trecho, tá? Nos diz assim: devemos ver a realização da cruz de Cristo, tanto em termos de revelação, como de salvação. Olha que interessante. Emprestando termos correntes, podemos dizer que foi um evento revelatório e também salvífico. Pois através do que Deus realizou ali pelo mundo, ou seja, na cruz, Ele também falou ao mundo.
Assim como os seres humanos revelam seu caráter por meio de suas ações, da mesma forma Deus se mostrou a si mesmo, ou seja, a nós, por meio da morte do seu Filho, na cruz do Calvário. Segundo o Evangelho de João, Jesus referiu-se à morte como uma glorificação, o evento por meio do qual ele e o Pai seriam supremamente glorificados e manifestados. Essa ideia pode surpreender a muitas pessoas. No Antigo Testamento, a glória e o esplendor de Deus era revelada na natureza e na história, isto é, no universo criado e na nação redimida. Por outro lado, os céus e a terra estavam cheios da sua glória, incluindo-se, acrescentou Jesus, as flores, olha que interessante, que passagem lá de Mateus 6, se não me engano, né? As flores primaveris da Galileia, cuja glória excedia até mesmo a de Salomão. Por outro lado, Deus mostrou sua glória, libertando Israel do cativeiro egípcio e do babilônico, revelando ao povo o seu poder misericordioso e justo. Assim, Deus demonstrou a sua majestade no seu mundo e no seu povo. Não devemos perder as alusões do Antigo Testamento. A glória de Deus que separava e enchia o tabernáculo no deserto, agora está sendo demonstrada naquele que por um pouco habitou e tabernaculou entre nós. Aleluia. E assim como Yahvé mostrou a Moisés a sua glória, declarando que o seu nome era tanto misericordioso quanto justo, da mesma forma a glória que vimos em Jesus Cristo foi cheia de graça e de verdade. Mais importante ainda é a antítese deliberada entre carne e glória, e portanto o paradoxo fundamental da glória da humilhação divina. A auto-humilhação do Filho de Deus, a qual começou na encarnação, culminou na sua morte. Contudo, nessa mesma humilhação ele foi levantado, não apenas fisicamente levado à cruz, mas também espiritualmente exaltado perante os olhos do mundo. Aleluias. Deveras, ele foi glorificado. A cruz que parecia vergonha, era de fato glória. Ao passo que nos evangelhos sinóticos o sofrimento é o caminho da glória futura, para João é também a arena em que na realidade ocorre a glorificação. A glória que se irradia da cruz é a mesma combinação de qualidades divinas que Deus revelou a Moisés como misericórdia e justiça, a qual vimos o Verbo feito carne como graça e verdade. Quando passamos de João a Paulo, o conceito de que Deus revelou na cruz por meio dela torna-se ainda mais explícito. O que para João era a manifestação da glória de Deus, para Paulo é a demonstração, a vindicação do seu caráter de justiça e amor. A morte de Cristo na cruz do Calvário é uma imensa demonstração do tão grande amor que Deus tem por mim e por você. Amém, irmãos? Quero convidá-los a ficar em pé para nós ouvirmos mais um lindo louvor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Faz em mim tua vontade, pois só
eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Anda de olhos fechados, feche seus olhos para que nós oremos. E assim que nós orarmos, estará terminado o culto nessa noite. Após orar, vocês podem sentar e orar silenciosamente. Vamos orar, irmãos, juntos. Amantíssimo e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, porque nós ouvimos a Tua voz, Pai. Assim como uma ovelha reconhece, Pai, a voz do pastor, nós queremos ser as Tuas ovelhas, Deus, para que possamos ouvir cada dia mais, cada vez mais, a Tua voz mais alta nos nossos corações, Deus. Ó Senhor, por favor, Deus, leva-nos, Pai, para perto de Ti, Deus. Esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Queremos estar, nem que seja aos Teus pés, Deus, porque é maravilhoso estar perto de Ti, Deus. Porque mesmo estando aos Teus pés, Deus, nós conseguiremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Por favor, Senhor, jamais retire de nós o Teu Santo Espírito, Pai. E jamais retire de nós, Deus, a alegria da Tua salvação, Deus. Porque sabemos, Pai, que a única forma de obtermos a salvação é através da Tua sabedoria, Pai. Como nós aprendemos hoje, Deus, porque a sabedoria do nosso Pai foi manifestada em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por se entregar na cruz do Calvário, tendo a morte de um terrível pecador, sendo o Senhor perfeito em tudo, Pai. Por favor, Deus, cada vez fale mais conosco, para que ouçamos a Tua voz. É assim que nós oramos, Deus. Leve-nos, Pai, cada um de volta para nossas casas e nos dê uma semana abençoada em Ti. Por favor, Deus,
É assim que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.